Seja o nome do Senhor. Essa terra é bendita, abençoada, é terra que mana leite e mel, é terra de promessas. Eu creio, Deus pode todas as coisas, amém? Aleluia. Dá um abraço quem está perto, diga que bom que você está aqui. E Deus fale contigo hoje, que o Espírito de Deus faça coisas novas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pode sentar, Ele tem cuidado de nós. Hoje eu quero continuar falando sobre o livro de Ageu. Nós temos estudado o valor da bênção de Deus, e eu quero ler com você Ageu capítulo 2, versículo 4 em diante. Você trouxe Bíblia, abra lá, Ageu capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não tem mais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nós temos estudado sobre a bênção de Deus. Eu disse aqui que você pode ter tudo na vida, mas se não tiver a bênção de Deus, é como se não tivesse nada. E o livro de Ageu vai começar falando a respeito dos sintomas de quando perdemos a bênção de Deus. Por vezes na nossa vida, a bênção de Deus está escorrendo pelas nossas mãos. Tomamos posturas, atitudes que fazem com que ela literalmente se despeça, abra a porta e corra de nós. Mas eu creio que quando reconhecemos isso e valorizamos a bênção de Deus, ela vem sobre nós. Quantos querem a bênção de Deus aqui? Quantos que valorizam a bênção de Deus? A Bíblia nos conta a história de dois irmãos. Os dois eram tranqueira. Um valorizou a bênção, o outro não. Um a trocou por um prato de lentilhas, e outro lutou por ela com todas as forças. Literalmente foi para o Jaboque, lutou com Deus para receber a bênção dele. E por isso a sua vida foi transformada. A Bíblia diz que Deus amou Jacó, mas desprezou a Esaú. Um amava a bênção e a perseguia, e outro não. Quantos desejam a bênção de Deus? Persiga a bênção de Deus. Hoje a minha oração é que você leve a bênção de Deus para dentro da sua casa, que você leve a bênção de Deus para dentro do teu quarto, para o teu relacionamento com os seus maridos, com a sua esposa, para o ambiente dos seus filhos. Que a bênção de Deus nos acompanhe nos negócios, no trabalho, onde estamos. Nessa casa existe gente que valoriza a bênção de Deus. Esse texto vai falar para nós a respeito de alguns princípios que trazem a bênção de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero continuar falando sobre um princípio chamado coragem. O texto no versículo 4 diz: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, sê forte, todo
povo da terra, diz o Senhor. É interessante porque esse texto começa com uma data. Ageu está pregando na festa dos tabernáculos. E nessa festa, eles liam o livro de Deuteronômio todinho. E no final do livro de Deuteronômio, Moisés está falando para Josué, e ele repete isso 3 vezes: seja forte, coragem. Depois, se você ler o livro de Josué, você vai encontrar as mesmas palavras agora de Deus para Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. 3 vezes Deus diz isso para Josué. Da mesma forma, Davi, quando prepara Salomão, comissiona para construir a casa, o templo de Deus, ele vai dizer o mesmo, 3 vezes: coragem, seja forte, seja forte, seja forte. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, coragem, seja forte. Deus tem coisas novas para realizar entre nós, na sua vida. E é interessante porque a língua hebraica, ela não compreendia superlativos como a nossa língua. Por isso, quando eles queriam enfatizar algo, eles diziam 3 vezes: coragem, coragem, coragem. Muita coragem. Você quer a bênção de Deus? Você precisa ser forte, corajoso. Mas o que isso representa? A palavra seja forte, ela significa duro como uma pedra, resiliente, capaz de suportar pressões. Sabe, por vezes na vida, nós enfrentamos batalhas que são pesadas demais. Eu lembro de passar por algumas situações que eu quase espanei. Tem um médico aqui na igreja que falou comigo: Michel, estresse é isso, é quando a gente aperta demais o parafuso e ele espana. Você já espanou em alguma situação? Tem vezes que é difícil, mas a Bíblia nos promete esta graça de Deus, a força dele para continuarmos e para resolvermos problemas na vida. Hoje de manhã eu estava falando que eu vim para a igreja e no começo dessa semana, quando eu fui abrir a porta aqui, o portão, o controle estava quebrado, ou não estava funcionando. E hoje eu falei, eu vou deixar para resolver isso depois, estava corrido. Outro dia eu acabei vindo com outro carro. Quando foi hoje, eu fui chegar no culto e fui pegar o controle, quando eu vi, não estava funcionando. E a porta não abria, era bem na hora do culto. Sabe, por vezes na nossa vida, a gente vai deixando coisas mal resolvidas pelo caminho. E aquilo que a gente não resolve, aparece de novo para a gente. Aquilo que você não resolve na vida, porque é desconfortável. Era essa a situação do povo. O templo estava abandonado. Mexer naqueles escombros, começar a obra de novo, era algo desconfortável. Ele ia mexer com as lideranças antigas que não tinham gostado do projeto do novo templo. Mexer com aquilo representava criar inimizade com os povos que estavam ao redor e que não concordavam, tinham se oferecido para ajudar na construção, mas eles não deixaram. E agora estavam tentando impedir aquela obra de acontecer, reconstruir, começar a construir o templo do Senhor, que era aquilo que Deus estava mandando, representava assim, mexer talvez com o imperador que tinha embargado uma obra, podia ser considerado uma insurreição, era melhor deixar como estava. E sabe, por vezes nós fazemos assim, consertar o que ficou para trás, gera desconforto, e a gente vai deixando. Sabe aquelas coisas em casa que você não arruma, e aí passa um tempo, a tua mulher te lembra, conserta. E aí passa um tempo, você passa lá e continua desarrumado. O que a gente não conserta, volta. Existem coisas na nossa vida que a gente deixa, como um controle quebrado, mas que fecham portas. Aquele trauma que você não consertou lá atrás, está afetando o seu relacionamento hoje. Aquele problema que você carrega, a sua impulsividade, os seus medos,
as suas compulsões, aquelas coisas que a gente vai deixando pelo caminho, diz, depois eu resolvo. Elas acabam atrapalhando. O que a gente não conserta, volta. Deus estava dizendo para o povo, coragem, volta ao trabalho, arrumem, consertem, eu quero abençoar vocês. Hoje eu vim dizer na autoridade do nome de Jesus, coragem, conserta o que você precisa consertar na tua vida, seja forte, vai atrás, procura ajuda, procura alguém, busca sim, Deus vai liberar as bênçãos sobre nós, se tivermos coragem. Quem quer coragem hoje? Quem quer consertar o que ficou estragado para trás aí? Levanta a mão. Aleluia, Deus vai levantar um povo cheio da graça dele. Vai, em nome de Jesus, ao encontro das ruínas, daquilo que está estragado. É assim que a bênção de Deus começa na nossa vida. A Bíblia vai nos falar, por quê? Porque ser forte, porque coragem pode sim liberar a bênção do Senhor. E ela fala de promessas que acompanham esse ímpeto, essa força, quando nos dispomos a obedecer Deus. Hoje de manhã eu falei sobre a presença de Deus, ela nos acompanha. Falei sobre a fidelidade. Quando somos fiéis, Deus responde com fidelidade. Mas hoje, de maneira especial, eu queria falar sobre a glória de Deus. A bênção do Senhor, ela é liberada quando temos coragem, porque quando obedecemos a Deus, a glória dele é revelada a nós. Você crê nisso? É isso que o texto da palavra de Deus vai nos mostrar. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. É interessante, porque a Bíblia vai nos ensinar que a glória de Deus vai se manifestar de 3 formas distintas. Aqui, para o povo, enquanto eles cumpriam aquilo que Deus tinha os ordenado. A primeira maneira era através da glória da segunda casa. Ageu era um profeta idoso. Zacarias era o mais novo no seu tempo. Ele tinha visto a glória do primeiro templo. O templo que Salomão havia construído, que era um templo bonito, arrumado, organizado. Ele mesmo vai dizer, quando eles começam a trabalhar, que esse templo novo era como coisa que não é nada, diante do antigo. Mas logo em seguida, ele vai declarar o que está aqui no versículo 9. A glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Por quê? O que isso quer dizer? Sabe, Deus mede glória com réguas diferentes das nossas. A gente não é capaz, com os olhos humanos, de entender a perspectiva de Deus a respeito do que Ele considera glória. Embora o primeiro templo fosse mais bonito, o que Deus faria espiritualmente, o que seria gerado no segundo templo, seria ainda de maior glória. E eu creio que, por vezes na nossa vida, quando recomeçamos, quando damos passos de fé, quando vamos consertar as coisas, a gente não é capaz de perceber o que Deus está planejando. A glória, o que aconteceria nessa casa, do ponto de vista espiritual, era muito maior. E por isso, porque a nossa visão é limitada, paramos. Eu gosto da história de William Seymour, que foi um pastor
que no tempo de segregação foi estudar nos seminários, foi vítima de racismo. E esse homem simples começa um movimento de oração. E depois, num lugar muito simples, uma casa muito simples, um celeiro abandonado, com um bando de caixotes, ele começa um culto que não para mais, numa rua chamada Azusa. E naquele lugar simples, sem muito requinte, a glória do Senhor se manifesta e toca o mundo. A maioria dos projetos das igrejas e do movimento pentecostal surge deste encontro, porque aquilo que era simples aos olhos humanos, aos olhos de Deus, era maravilhoso. Talvez você começou algo pequeno aos teus olhos. Deus te disse: começa, coragem, dá um passo, ou recomeça. E você está cheio de dedos, com medo, com receio. Deixa eu te dizer, você não é capaz de ver, mas eu creio, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus vai pôr as suas mãos de bênçãos. Começa, coragem, coragem. Eu lembro um dia, eu cheguei no culto de jovens, na época era pastor de jovens, e quem estava tocando o teclado, era o coral que estava apresentando, era o Lauro, ele estava tocando o teclado para o coro celebrar. E eu estava procurando na época um líder para o louvor de jovens. E eu lembro que, quando eu vi o Lauro, bati os olhos assim, o Espírito Santo falou: eu quero usar esse rapaz. Ele era mais velho que eu, né? Mas eu não conhecia. Falei, mas eu tive uma impressão forte de que era ele, uma impressão do Espírito. E eu lembro que eu fui procurar notícias. Falei com o Paulo Davi, queria saber quem era. E aí eu lembro que um dia eu marquei uma reunião na casa do Lauro. E eu cheguei na casa dele, e eu falei: olha, você estava tocando e eu senti uma forte impressão no meu espírito de que você deveria liderar o louvor ali na juventude. E ele olhou para mim e falou: pastor, eu? E ele começou a me contar a sua história. Pastor, tudo bem, mas se você quiser trabalhar comigo, eu preciso te dizer o que aconteceu na minha vida. Eu falei: pois não. E aí ele começou a contar uma história complicada. Ele tinha, já crente, tido uma oportunidade de trabalho numa grande produtora, começou ali a prosperar, só que esse ambiente era um ambiente tóxico. Eles faziam as produções e a maioria das pessoas usava drogas. Um dia alguém estava cheirando e bateu uma curiosidade, crente velho de igreja, e ele acabou cheirando a primeira carreira. E ele disse: pastor, daí eu não parei mais, foi uma atrás da outra. Eu escondi isso durante anos, até que um dia eu tive uma overdose, eu fui parar no hospital. E eu peguei o telefone naquele dia, envergonhado, eu pedi ajuda para minha esposa. Ela me ajudou, eu saí daquela produtora, eu estou recomeçamos o estúdio, mas eu sei que eu tenho um chamado, que Deus tem algo para a minha vida. E aí, pastor, agora já desistiu de mim? Eu falei: agora é que eu quero que você ande comigo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o inimigo tentou estragar, você vai levantar. A glória do segundo tempo vai ser maior que a do primeiro. Já faz mais de 10 anos, 11 anos isso. Hoje o Lauro é um pastor, consagrado ao ministério. E eu vejo ele contando testemunho em tantos lugares, de pessoas sendo curadas. Sabe por quê? É possível começar de novo. Eu não sei o que você parou. Vieram as batalhas e as pressões, e você caiu, as ruínas. Esse é o cenário que você enxerga diante dos seus olhos. Talvez você não acredite mais
no seu casamento, talvez você não acredite mais em você, talvez você não acredite que áreas específicas possam mudar, mas hoje o Espírito me trouxe aqui para te dizer: coragem, seja forte, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, em nome de Jesus. Conserta, vai atrás, volta, recomeça. A presença de Deus vai ser manifesta na sua vida, você vai ver a glória de Deus. Amém? Quem aqui está construindo algo? Quem aqui está investindo num projeto? E às vezes as pressões chegam e bate um desânimo. Já sentiu assim? Tem alguém? Levanta a mão aí. Faz assim com as suas mãos. Deixa eu orar por você agora. Deus, eu não sei que projeto o Senhor colocou nas mãos dos meus irmãos. Eu não sei o que eles começaram. Mas eu quero pedir hoje que eles vejam a tua glória, em nome de Jesus. Eu quero repreender o desânimo, a letargia, que as mentiras do inimigo caiam por terra, e que hoje a força de Deus, a força do Espírito de Deus, os faça subir montanhas mais altas, que eles possam pôr tijolo em cima de tijolo, e que eles vejam a glória de Deus manifesta enquanto trabalham. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você crê que a glória vai ser maior? Você pode aplaudir ao Senhor. Não desiste, não para. Foi o Senhor que te chamou? Não para. Segunda forma de Deus manifestar a sua glória: quando somos corajosos, fortes, Ele nos abençoa, Ele revela a glória dEle. Quantos creem nisso? Deus vai revelar a glória dEle hoje aqui. E esse texto vai nos falar sobre a glória de Jesus. Quando cumprimos o propósito, a glória de Jesus é revelada. O versículo 7 diz: farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra coisas preciosas aqui significa desejado, ou aquilo que é desejável. A Vulgata Latina e outras versões da Bíblia vão traduzir esse verso como: o desejado das nações virá. Esse é um título messiânico. Ageu, centenas de anos antes, está, na verdade, profetizando algo. O desejado das nações, Jesus, o Messias, Ele virá. Ele vai entrar nessa casa e Ele vai enchê-la de glória. Sabe, a segunda casa, ela tinha glória maior, porque foi nesse lugar que Jesus foi revelado. Um dia os seus pais levaram ele para ser consagrado no templo, esse templo que tinha sido reformado por Herodes. E então um senhor já idoso pega Jesus nos braços e ele começa a chorar. O desejado das nações, o Messias, se cumpriu a profecia. Deus disse que eu não passaria, eu não veria a morte sem antes ver com meus olhos a salvação de Israel. E então, naquele dia, o Cristo, o Messias, naquele tempo mais simples, revelou a sua glória. Na sequência, esse menino cresce. E agora, a glória de Cristo é revelada às pessoas que têm coragem. Coragem de ir atrás dele. Coragem de procurá-lo. E são tantas as histórias.
Se você ler os evangelhos, você vai ficar impactado. Existe uma porção delas. Eu gosto da história de um leproso. Ele provavelmente vivia recluso. Ele não podia ter contato com as pessoas. Era assim que eles faziam com quem adquiria lepra. Era uma doença contagiosa e mortal naquele tempo. As pessoas, quando chegavam perto de alguém, elas tinham que gritar: imundo, imundo. Aquele homem, para ir atrás de Jesus, ele precisava ter coragem. Ele teve que entrar na cidade, as pessoas olhando feio. O que esse homem está fazendo aqui? Ele veio. As pessoas viram os seus trapos, as roupas que ele usava e a sua condição e o rechaçaram, mas ele teve coragem. Ele foi até Jesus. E então, quando ele chega perto de Cristo, ele diz: se queres, pode me purificar. E Jesus diz: eu quero. Ele o toca. E então, porque ele teve coragem de ir atrás de Jesus como estava, a glória de Cristo foi manifestada na sua vida, ele foi curado. Eu gosto da história da mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher estava há 12 anos doente. Ela fica sabendo que Jesus estava na região. Ela pensa: se tão somente eu pudesse tocar nas suas vestes. Ela sabia que a sua condição, ela estava impura, não podia tocar nas vestes de um homem de Deus. Mas ela teve coragem. Ela se embrenha no meio da multidão. Ela vai esbarrando com as pessoas. Mas ela tinha tomado uma decisão: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E a despeito do que os outros pensavam, ela toca nas vestes, no manto de Jesus. Ele para. Ele diz: quem me tocou? Ela se enche de medo. Ele sabe da minha condição. Mas logo em seguida Jesus vai dizer: sinto que de mim saiu poder, saiu virtude. E porque aquela mulher teve coragem de ir atrás de Jesus, a glória de Cristo foi revelada na sua vida. O mesmo aconteceu com Jairo. Jairo era um líder de uma sinagoga. Havia muita falação a respeito de Jesus. Os líderes daquele tempo não eram unânimes, havia divisão. Um líder de uma sinagoga ir atrás de Jesus era, no mínimo, algo perigoso. Mas aquele homem se vê numa situação complicada. Sua filha, ela desfalece, ela está doente. Ele então toma coragem. Ele não liga para que os outros lideranças da sinagoga iam falar a seu respeito. Ele tem coragem e ele vai em direção a Jesus. Ele diz: Jesus, vem na minha casa, acorde minha filha. Jesus o segue. Então as pessoas começam a vir e dizer: para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. E então Jesus diz para ele: crê somente. E continua andando. Ele chega na casa de Jairo. A menina está morta sobre a cama. Mas porque aquele homem teve coragem de procurá-lo, com poucas palavras, ele olha para a menina e diz: Talita cumi, menina, levanta. E a glória de Deus se manifesta naquela casa. Hoje, pessoas vão encontrar a glória de Jesus nesse lugar. Coragem. Talvez membros da sua família não vão entender sua decisão. Coragem. Talvez isso vai contra as suas tradições de fé. Mas se você tiver coragem de ir ao encontro de Jesus, você vai ver a glória dele sendo manifesta na sua vida. Eu louvo a Deus porque um dia eu fui atrás de Jesus. Eu tinha as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Um adolescente que entra em crise. Será que Deus existe? Mas amigos me convidaram para uma reunião de oração e eu tive coragem de ir atrás de Jesus. E naquele dia, a glória de Cristo se revelou para a minha vida. Foi tão maravilhoso.
Eu não conseguia levantar, porque eu ouvia a voz dele. Eu tenho convicção que nessa noite, enquanto eu prego, pessoas vão ter coragem de sair da onde estão, de procurarem as vestes, de irem atrás de Cristo. A glória de Jesus vai ser revelada onde você está. Esses dias eu cheguei aqui na igreja e recebi uma carta de um presidiário. Tinha bastante erro de português na carta, mas talvez foi uma das cartas mais bonitas que eu li nos últimos tempos. Aquele homem, numa situação complicadíssima, ele começa a relatar, envolvido com um alto grau de criminalidade, ouvindo uma mensagem dentro do presídio, tomou uma decisão, teve coragem. Ele rompeu com o crime, com o que fazia. Ele foi atrás de Jesus e ele estava me contando, dentro da cela, todos os dias, eu oro de manhã com você nas lives de oração, e a glória de Deus se acendeu no meio desse lugar escuro. Hoje pessoas vão encontrar a glória de Deus, ela vai acender tua casa, ela vai acender, sim, o lugar onde você está. Vá, coragem, coragem, vá até Ele. Por fim, eles, quando entendem que representava buscar a bênção de Deus, e tem coragem de recomeçar, Deus revela a glória do seu reino para eles. E quando eu estava lendo esse texto, uma expressão chamou minha atenção: farei abalar o céu. Essa expressão ela aparece 2 vezes no livro de Ageu. Uma agora no texto que acabamos de ler, mas no final do livro, a Bíblia vai falar de Zorobabel. E antes de falar de Zorobabel, vai falar: farei o céu tremer. Farei o céu tremer. Logo em seguida ele fala: e vou te usar como um anel de selar nas minhas mãos. O anel de selar era o anel que os reis usavam para assinar decretos, assinar documentos, ordens que eram muitas vezes irreversíveis. Deus está dizendo: eu vou te usar como meu anel de selar. Você vai cumprir os meus propósitos. Mas antes ele fala: farei o céu tremer. E eu confesso que eu li a Bíblia e falei: mas que raio é isso? Eu não sei você, quando lê a Bíblia, eu faço um monte de pergunta para os textos. Tremer a terra eu entendo, mas o que significa tremer os céus? E aí eu estava lendo, e o livro de Hebreus, ele explica esse texto, ele cita esse texto. Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O que ele está falando? Na sequência ele vai falar do reino inabalável de Deus. Quando a lei chegou no Monte Sinai, e se você ler o texto em Êxodo, o monte tremia, se encheu de fumaça, porque a glória de Deus foi manifesta ali. A terra tremeu e o povo teve temor do Senhor, antes de Moisés entrar naquela nuvem escura e receber as tábuas das leis. Mas agora ele está dizendo: antes que Jesus volte, os céus vão tremer, e o que é abalável vai ser substituído pelo reino inabalável de Deus. Mateus 24 vai dizer, no versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias: o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. Do que ele está falando? Ele está apontando para o reino inabalável. Um dia Jesus vai voltar. E quando esse dia chegar, céus e terra tremerão. Num piscar de olhos ele virá. Um sinal será deixado nos céus. Eu anseio por esse dia, eu aguardo por este dia. E então ele vai estabelecer o seu reino, o seu domínio inabalável sobre toda a terra. Aleluia! Ele está falando do reino de Deus, a glória do reino de Deus. Mas de alguma maneira, Zorobabel era um representante desse reino. Constrói, faz a minha obra, e os sinais da minha glória vão acompanhar você. Deixa eu te dizer algo, explicar algo, e eu creio que Deus vai manifestar glória nesse lugar hoje. Você crê assim? Quando Jesus nos comissiona os seus discípulos, os manda pregar: o reino de Deus chegou. Repita comigo: o reino de Deus chegou. Ele ainda não estabeleceu esse governo, ainda não voltou, mas ele nos fez porta-vozes, embaixadores. E por isso, quando os discípulos saem em missão de casa em casa, agora Deus os usava como um anel de selar. Quando eles entravam numa casa, a glória do reino se manifestava onde estavam. Os sinais deste reino nos acompanharão, e a glória de Deus será manifesta. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, coragem, se levante, cumpra a missão, vá de casa em casa, pregue o evangelho, e os sinais da glória de Deus se manifestarão nos nossos dias. O reino de Deus foi estabelecido no meu coração. Por isso eu creio, hoje os sinais da glória de Deus serão manifestos nesta casa. Essa semana eu estava conversando com o pastor Tarek, pastor dos adolescentes. E ele falando: Michel, esses dias terminou o culto, e eu senti que a glória de Deus ia ser manifesta aqui. Eu pedi para cortarem a transmissão, pedi para aqueles que estavam doentes virem, a gente ia demorar, então pedi para terminar a transmissão, terminei o culto e falei que ia ter um momento de oração. E eu chamei os meninos, 13, 14, 15 anos. Os sinais da glória de Deus vão acompanhar vocês. Venham, quem está doente vem para cá, nós vamos orar. E ele me contou, chegou uma jovem de muleta, com um problema na perna. E aqueles adolescentes, cheios do Espírito. Você não sabe, mas tem um grupo de adolescentes aqui que acorda 5 horas da manhã, todos os dias para orar. Se você chegar aqui antes dos cultos, você vai ver esse grupo nas salas de oração. Esses meninos vieram para frente e começaram a orar. E a glória de Deus se manifestou nesse lugar. Falou: Michel, a menina largou as muletas. Eu vi acontecendo aqui sexta-feira no culto. Pessoas estão mandando mensagens para mim. Já recebi meia dúzia de mensagens de pessoas que foram curadas. Sabe por quê? Não tem a ver com a gente. Ele vai voltar.
E Ele vai instalar o seu reino de glória e majestade. Mas até que esse dia venha, eu e você somos mensageiros desta verdade. O reino de Deus chegou! O reino de Deus chegou! O reino de Deus chegou! Hoje eu entrei nesta casa. Eu não dormi esses dias, eu estava cansado, mas eu fiz questão de vir porque eu sabia a glória de Deus, a glória do reino dele se manifestará nesta casa hoje. Coragem, se levantem, preguem um evangelho, batam de porta em porta, curem os doentes, anunciem essa mensagem poderosa. Ele veio em glória e majestade, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele me alcançou, me tirou das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele venceu a morte, Ele está vivo, está sentado à destra do Pai, e o seu reino é reino de justiça e majestade. Nós veremos a glória de Deus, veremos a glória do reino, se cremos, se cremos. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estou vendo pessoas hoje sendo curadas de doenças crônicas. Eu estou vendo pessoas sendo libertas de vícios neste lugar. Eu estou vendo pessoas sendo libertas de opressão do maligno. Nós vamos orar, e a glória do Senhor vai se manifestar hoje neste lugar. Coragem, se levantem, preguem o evangelho. Deus vai fazer algo novo entre nós. Eu não sei o que Ele te disse, mas hoje eu quero experimentar a glória de Deus, a glória de Cristo, a glória da segunda casa. Coisas maiores Ele vai fazer. Hoje eu quero orar para que os sinais do reino sejam manifestos nesta casa. Nós veremos a glória de Deus mais uma vez. Nós veremos. Ele é Deus de poder e majestade. Ele anda e as montanhas derretem. Ele é Deus dos impossíveis. Não há nada difícil para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Hoje a glória de Deus vai levantar pessoas nesta casa. Hoje eu vim te dizer: o reino de Deus chegou. Aonde estão os homens e mulheres de Deus? Aonde estão os homens e mulheres de Deus nessa casa? A mensagem que pregamos é poderosa. Não menospreze o poder da palavra de Deus. Tão somente pregue, anuncie, e os sinais do reino te acompanharão. Pregue o evangelho, pregue o evangelho. Você é um anel de selar de Deus. Deus vai selar propósitos, como fez com Zorobabel. Ele vai selar propósitos entre os seus, nessa nação, na sua casa, no lugar onde você trabalha. A glória de Deus está neste lugar. Ele vai nos visitar hoje. Eu desejo, como eu anseio, como eu anseio. Me admira Moisés quando subiu aquela montanha. Ele queria ver a Deus, ele queria a glória de Deus. Ele a procura, se esconde entre as rochas. Havia um santo temor no seu coração, porque Deus é fogo consumidor. Ele é Deus poderoso. Então ele fica escondido. Deus passa. Ele vê a sua sombra tão somente, mas a glória dele fica impregnada no seu rosto. Quando ele desce a montanha,
As pessoas veem um rosto brilhando, elas não podiam fitar-lhe os olhos, porque a glória de Deus resplandecia na sua face. Hoje eu quero um pouco desta glória. Hoje eu quero que este brilho se impregne na minha face. Pessoas vão voltar brilhando para casa, vão sair pelas ruas levantando, sim, homens e mulheres. Semana passada eu saí da igreja, a presença de Deus estava aqui. Nós paramos para ir na pizzaria, eu vi mendigos na rua, eu parei, eu comecei a orar por eles. Aquele moço, o Mateus, ajoelhado no meio da calçada, ele olhava para mim e com autoridade eu lhe disse: a glória de Deus vai te visitar agora. Aquele moço começou a derramar lágrimas sem parar. No meio da rua, da escuridão, uma árvore se acendeu, uma sarça se acendeu de novo. Pessoas vão sair das ruas, se levantarão. Coragem, revelem a glória. Coragem, Deus tem mais para fazer entre nós. Hoje eu quero que Deus impregne esta glória na minha vida. Revela a glória do teu reino, revela a glória do teu filho, revela a glória dos teus planos. A glória ainda maior virá. Se Deus falou contigo e você quer esta glória, coragem, se levante e venha para cá. Se você quer esta glória, coragem, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Ele vai impregnar a sua face. Você será encharcado com a glória de Deus. Se você deseja isso, saia da onde você está, venha para cá agora, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Deus vai fazer algo novo hoje, aqui neste lugar. Venha, saia, se levante, venha aonde você está. Se você deseja isso, eu quero esta glória, eu quero esta glória. Talvez chegou doente, angustiado, você quer a glória de Cristo. Como aquele leproso, como aquela mulher que foi atrás de Jesus. Saia do teu lugar agora e venha. Ele vai se revelar a você. Em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará. Se levantem. A glória de Deus vai ser derramada hoje neste lugar. Amém. Deixa eu orar por você. Se não tem lugar para sair, fique de pé aonde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Erga suas mãos para o céu assim. Comece a clamar: Deus, manifesta a tua glória na minha vida. Manifesta a tua glória através da minha vida. Que a glória do teu reino, que os sinais do teu reino me acompanhem. Revela a tua glória, revela a tua glória, revela a tua glória hoje aqui. Clame, clame, abra sua boca e clame, clame. Deus está abrindo portas hoje aqui nesse lugar. Coisas novas virão. Não se desanime, vá adiante. Deus vai te abençoar. Hoje, pessoas que estavam adormecidas no ministério serão tocados pela glória. Um tempo de frutificação vai vir na sua vida como nunca antes. Um tempo de frutificação. Deus vai fazer coisas novas. Pai, estamos como igreja neste lugar, com as mãos erguidas. Nós viemos, Pai, nós clamamos, Pai, que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Eu quero pedir que hoje os meus irmãos saiam daqui com o rosto brilhando, que eles voltem para casa e os teus sinais os acompanhem. Eu quero pedir agora: manifesta a tua glória neste lugar. Que pessoas sejam cheias do Espírito Santo agora. Que pessoas recebam autoridade do alto para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para ministrar. Que eles recebam a graça de Deus.
que eles não sejam mais os mesmos, que o Senhor opere maravilhas através dos teus servos. Manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória entre nós. Faz assim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu quero orar por pessoas que estão doentes, pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que estão vivendo lutas. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Você que está enfermo, doente, que precisa de uma graça de Deus. Se tem alguém com a mão levantada perto de você, estenda as mãos na direção dele. Nós vamos orar. Quantos creem que Deus faz milagres? Eu creio. Deus vai curar pessoas hoje nesta casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, manifesta os sinais do teu reino nesta casa hoje, para que o teu nome seja exaltado. Agora, Pai, que pessoas sejam tocadas neste instante, que dores de cabeça saiam retiradas agora, em nome de Jesus. Que problemas crônicos, enfermidades crônicas sejam arrancadas agora. Problemas na vista, nos joelhos, problemas no estômago, câncer. Eu quero pedir agora que o Senhor manifeste a tua glória. Cura pessoas esta noite aqui, cura os meus irmãos. Põe a tua mão de poder e faz aquilo que não podemos fazer. Que os teus sinais se manifestem nesta casa hoje, em nome de Jesus. Cura, Pai, cura para o louvor da tua glória. Quero pedir por pessoas que estão em casa agora, ouvindo essa palavra, que a graça de Deus se manifeste na vida dos meus irmãos. Que agora dores sejam arrancadas instantaneamente. Que eles sintam o poder de Deus aonde estão. Faz assim, opera sinais entre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero orar por aqueles que vão encontrar a glória de Cristo hoje aqui. Talvez você não encontrou Jesus, você não foi atrás dele, mas hoje você vai nascer de novo neste lugar. Se você disser: eu quero Jesus na minha vida, eu quero entregar a minha vida a Ele, Ele vai soprar, e a morte espiritual vai sair em retirada. Você vai encontrar Jesus hoje aqui, a glória dEle, o reino dEle. Se hoje você quer ter uma experiência com Cristo, quer conhecê-lo, ouvir a voz dEle, esse Jesus que está vivo, Ele ressuscitou, Ele fala, Ele opera ainda hoje. Não estou te falando de uma religião, não, eu estou falando de alguém que vive. Eu quero te apresentá-lo. Se hoje você quer conhecer a Jesus, aonde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Levante a mão bem alto assim, deixa eu ver. Olha quanta gente, faça assim, acene com as mãos. Olha quantas pessoas hoje na galeria estão entregando a vida para Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar, e a glória de Cristo vai ser revelada na sua vida. Feche seus olhos, faça essa oração comigo, simples oração. Repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que a tua glória, que o teu poder, que o teu amor, que a tua alegria me acompanhem todos os dias da minha vida. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, sela esta aliança agora com o selo do Espírito Santo. Que os meus irmãos recebam hoje
esta graça maravilhosa, que a glória de Cristo seja revelado nas suas vidas, que eles não sejam mais os mesmos. Começa algo novo na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantar essa música, a Ele a glória. Eu creio que Deus vai nos visitar enquanto o adoramos. Cante a última canção. Eu creio, Deus vai nos visitar. O adore. Aleluia. A ti toda glória, a Ele a glória. Foi abençoado hoje. Você vai levar a bênção de Deus para casa em nome de Jesus. Você não é membro da igreja, quero te desafiar a tomar coragem, fazer um compromisso através do batismo. Nós vamos ter um intensivo para quem está chegando e quer se tornar membro aqui. Está aí, vai aparecer o QR Code, pega ali, participa, venha, um sábado o dia inteiro. Nós queremos explicar a visão da igreja. Venha,
Quando a gente faz compromissos, Deus nos abençoa. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor manifestou, revelou tua glória hoje aqui. Nós somos gratos. Deus, que possamos manifestar a tua glória onde o Senhor nos levar, nos usa para o louvor da tua glória. Que essa palavra que ouvimos hoje possa frutificar em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça de Jesus.